Olá, bom dia! Está no ar o nosso Check-up Saúde, o programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do estado. Hoje vamos falar sobre um tema que pode salvar vidas, a doação de órgãos. Nos últimos 5 anos, o interesse por esse assunto aumentou em 40% entre os brasileiros. Os dados são de um levantamento do Google Trends. Essas imagens impressionantes dão uma ideia do drama que este homem vive há mais de uma década. Com 1,82 m de altura, ele chegou a perder 34 quilos. Mesmo vivendo a pior fase da vida, Luiz Perillo nunca pensou em desistir dessa batalha. 2 anos depois, é assim que ele está agora. O arquiteto de 34 anos acaba de ter alta do hospital, onde ficou internado por 872 dias. Quando eu via, a rede social mostrava, todo mundo se divertindo e eu preso. Luiz levava uma vida normal em Brasília, onde nasceu e se criou. Estava na faculdade, cheio de planos. Em 2009, quando ele tinha apenas 19 anos, teve uma trombose na perna esquerda. Começava um período longo e desafiador. Mas ele estava longe de imaginar o que ainda viria pela frente. Era um jovem descobrindo a vida, descobrindo minha profissão, correndo atrás de sonho. A trombose é a formação de um coágulo dentro do vaso sanguíneo ou do coração, que impede a circulação normal do sangue. Na época em que isso aconteceu, o arquiteto passou por tratamento. Mas ninguém imaginava que o pior estava por vir. 9 anos depois, ele teve outras 2 tromboses, agora no fígado e no intestino. Luiz ficou em coma por 10 dias. O psicológico manda muito na nossa recuperação. O arquiteto conseguiu tratamento em um hospital referência aqui de São Paulo, mas os desafios continuaram. Os problemas de trombose comprometeram vários órgãos de Luiz. A única alternativa era fazer o transplante. O arquiteto precisa de novos órgãos: estômago, pâncreas, fígado, intestino e um rim também. Tudo isso terá de ser feito em uma única cirurgia, com um único doador. Que não fosse só uma camiseta de campanha que as pessoas utilizam num dia determinado ou numa semana determinada. Eu quero que as pessoas vejam a Doe e você e entendam que ela está aqui para conscientizar a população e mostrar a importância da doação de órgãos. No Espírito Santo, 2.411 pessoas aguardam na fila por um transplante de órgãos. Somente no ano passado, 3.000 pessoas faleceram por falta de doação aqui no Brasil. Pelo sistema, o cidadão poderá escolher qual órgão deseja doar. Esse é um gesto de generosidade e solidariedade que pode fazer toda a diferença na vida de alguém que espera por um transplante. Mas muitas vezes, mitos, falta de informação podem impedir as pessoas de se tornarem doadoras. No Check-up Saúde de hoje, conversamos com o Dr. Alberto Einstein, cirurgião do aparelho digestivo, e Maria Machado, coordenadora da Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Saúde. Sejam bem-vindos, Maria. Obrigada. Doutor Alberto. Obrigado, Alice. Sempre um prazer estar com você. Temos então na mão hoje um programa para estimular as pessoas a serem doadores de órgão, mas explica pra gente, Maria, o que é a doação de órgão? A doação de órgãos é um ato de generosidade, em que a família diz sim para a doação e é nesse momento que as pessoas que aguardam por o transplante podem ter a sua saúde restabelecida. Doutor, e vamos começar a pegar um caso emblemático, que foi o caso do apresentador Faustão, Faustão passou por um transplante de um órgão do coração. Menos de 6 meses depois, teve problemas nos rins, passou também por um transplante de rins. A gente quer falar também sobre essa questão da fila, que teve muita gente aí, será que dinheiro compra lugar na fila do transplante ou não? Mas, por hora, o que eu queria saber do senhor, é seguro fazer 2 transplantes num intervalo tão curto? Sim, o número de transplantes, assim, a sequência de transplante, ela é, obviamente, dependente de cada caso. Não? Então, existem possibilidades da gente fazer
até 2 transplantes simultâneos, como o fígado e o rim na mesma cirurgia. Claro que a cirurgia se torna ainda mais delicada, mas sim é possível fazer em conjunto, exemplo, fígado e rim ao mesmo tempo e na sequência, porque é comum os pacientes que recebem um órgão de transplante, seja ele coração, fígado, os remédios que são dados para não haver rejeição, os imunossupressores, que todo paciente de transplantes sólidos tem que tomar para não haver rejeição do órgão, eles podem, como efeito colateral, afetar o rim. E muitos desses pacientes, isso não é só no Faustão, então tem vários outros pacientes que precisaram, num futuro, seja ele tão precoce igual o Faustão, às vezes até um pouco mais de tempo, alguns anos depois, de um transplante de rim, porque além das doenças, né, de hipertensão, diabetes, os remédios para não dar rejeição, eles podem atacar o rim. A gente às vezes está acompanhando, né, a vida, seja dos famosos, das pessoas que estão à nossa volta, e aí a gente comemora, conseguiu o transplante, conseguiu a doação, mas também vem aquela dúvida, essa é uma sentença de vida para a pessoa ou a chance de rejeição é muito grande, doutor? Não, hoje a medicina evoluiu muito, a gente aprendeu muito, desde a década de 60 que a gente a medicina está evoluindo nos transplantes. E a gente hoje domina os critérios da rejeição, como tratar, como prevenir. Mesmo assim, tem alguns pacientes que, apesar de todo o esforço, apesar de todos os medicamentos, eles podem desenvolver rejeição, mas a grande maioria não desenvolve. E um alerta para quem é paciente, quem foi transplantado já. Uma das principais causas de rejeição é não tomar a medicação corretamente. Isso é muito comum ali, sim, em pacientes mais jovens, em adolescentes, que às vezes passam por aquela fase do final da adolescência, de uma certa revolta, de não conseguir, às vezes, ter a disciplina de tomar os remédios e aí perde o órgão, aí precisa entrar de novo na fila. Chegou no mais difícil, né, que é conseguir o órgão, acho que o apoio psicológico é fundamental. Fundamental para esses pacientes transplantados, precisa de uma rede de apoio e a gente tem que enaltecer o nosso sistema único de saúde, porque esses medicamentos eles são oferecidos pelo SUS, ele não precisa pagar por esses remédios, então eles conseguem esses remédios diretamente do SUS, sem custos, mas depende de uma dedicação de ficar fazendo exames periódicos, ficar pegando as medicações, tomando elas corretamente. Isso eu costumo dizer para os meus pacientes transplantados, eu faço transplante de fígado, que como vocês tiveram a chance de uma nova vida, vocês têm que cuidar muito bem desse órgão. E o que vocês podem fazer para cuidar bem desse órgão, fazer os exames periódicos com as equipes, e tomar corretamente os medicamentos. Perfeito. E Maria, conta um pouquinho pra gente, como é que funciona a doação de órgão? E eu também quero saber um pouquinho do dia a dia de vocês lá na Central de Transplantes. A doação, ela tem 3 eixos, né? A notificação e a doação que acontece dentro do hospital, a central, que é responsável pela logística e distribuição desses órgãos, e o centro transplantador, que é quem vai receber esse órgão e transplantar nos receptores. Então, alguém liga e falou, chegou um coração para a central. O hospital notifica? O hospital notificador, ele comunica à central que tem um protocolo de morte cerebral, que vai abrir um protocolo de morte cerebral, né? E a partir desse momento, a equipe que está dentro desse hospital vai conduzir esse diagnóstico e uma vez esse paciente tendo o diagnóstico, né, de morte cerebral, a central vai auxiliar na distribuição e logística desses órgãos. E como que é essa logística? Eu já vi vocês indo de helicóptero. Como que funciona isso, doutor? Vocês vão captar o órgão lá no hospital onde o paciente teve a morte cerebral e depois trazer esse órgão para ser transplantado? Eu costumo dizer que a parte da logística é a parte mais apaixonante e difícil do transplante, porque a equipe, tanto a equipe da Central Estadual de Transplantes como a equipe que fazem os transplantes, né, elas vivem 24 horas, 365 dias disponíveis para o transplante acontecer. Não existe desligar a equipe, não existe desligar, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, nós estamos sempre a postos para receber essa ligação. E eu costumo dizer que quando a gente recebe essa ligação e vai acionar o paciente que está na fila, esse é o momento ímpar, né, de você receber aquela mensagem, olha, saiu seu coração.
sai o seu fígado, vem para o hospital. E isso, o cirurgião, quem está coordenando toda essa equipe, tem que contar com o tempo de deslocamento até esse órgão, até esse local onde está esse doador. Isso pode ser aqui dentro do estado, mas a gente já foi buscar órgãos fora do estado. Daí a gente tem que contar com o apoio, às vezes, da FAB, que tem um apoio muito bacana com a gente, disponibilizando as aeronaves da FAB. A gente vai, junto com o pessoal militar, né? A gente fica, às vezes, a gente não é militar, mas entra dentro daqueles aviões militares que tem a conformação totalmente diferente de um avião de carreira, né? Então a equipe vai, às vezes, vai na Bahia, no norte do país, e com tudo isso a gente monta quanto tempo que vai demorar para o órgão chegar dentro do hospital onde vai ser feito o transplante. Então tudo isso chama logística. Pode ser de carro, pode ser de avião, pode ser de helicóptero, então vai depender do caso. Perfeito. E aqui pra gente, a sua pergunta é muito importante. Vamos ouvir agora a dúvida de um telespectador do Checkup Saúde. Ei, meu nome é Titi. Quais são os critérios para a doação de órgãos? Bom, é uma ótima pergunta, né? Quais são os critérios para a doação de órgãos? Existe uma regra, né? Uma ordem que a gente segue. Os pacientes, os doadores, eles não podem conter ou estar com diagnóstico de câncer em atividade, então isso é uma contraindicação para ele ser doador, exceto alguns tipos bem específicos de tumor, alguns tumores de comportamento benigno, como os tumores de pele, mas isso são situações excepcionais que acho que não dá tempo de a gente explicar. Mas de uma forma geral, os pacientes que têm câncer, eles não podem doar. Uma outra contraindicação a gente avalia o estado daquele paciente que desenvolveu morte encefálica. Às vezes, além da morte encefálica, ele está com uma infecção muito grave. Pegou uma pneumonia, geralmente eles estão em UTI, né? Pegou uma pneumonia na UTI e está precisando de drogas vasoativas para manter a pressão. Isso vai deteriorando os órgãos a ser doados e aí, às vezes, a gente não pode captar pela condição clínica daquele paciente, pela idade dele, às vezes, muito avançada. Aí você vai somando pontinhos e você vai avaliando, mas de uma forma bem genérica, pacientes com doença maligna, câncer, não pode doar, infecções graves, onde os órgãos já estão comprometidos pela infecção e basicamente são essas as contraindicações. O resto, a maioria dos outros pacientes, eles acabam podendo sim ser um doador. Então a grande maioria, Alice, é o contrário, a grande maioria dos doadores, eles podem doar. E Maria, quais órgãos que podem ser doados? Córnea, vamos começar, né? Eu gosto de começar pelos tecidos, né? Então, córnea, osso, válvulas, órgãos. Podemos doar coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas, intestino. Então, assim, um doador pode salvar até 12 pessoas. E, doutor Alberto, como que a gente aborda a família para doação de órgãos? Como incentivar quem está em casa a essa doação, a esse ato de esperança? Alice, isso é um tema muito importante, porque sem doação não há transplante. E é a pessoa mais capacitada aqui na nossa rodinha de conversa para explicar sobre isso é a Maria. Maria. Bom, assim, a doação, né, é o momento mais importante que a gente tem dentro do processo, que é quando essa família vai ser entrevistada. E a gente tem que entender que é um momento de dor, é um momento em que ela acabou de perder, né, o seu ente querido, muitas vezes um diagnóstico muito rápido, muito abrupto, né? A pessoa às vezes estava almoçando e foi se deslocar, teve um acidente de carro e aí, né, teve um traumatismo craniano e esse parente foi a óbito, né? Então a família tem que tomar uma decisão muito rápida. E esse é um dos grandes momentos que a gente tem toda uma equipe dentro desse hospital, que são enfermeiros, psicólogos, a equipe médica, que faz parte da CIDOT, né, que é uma comissão interhospitalar de doação de órgãos, que vai acolher essa família, explicar todo o diagnóstico e fazer a entrevista para a doação. Porque a doação de órgãos é um direito da família, né? Então a equipe tem que dar esse direito à família de dizer sim ou não para a doação dos órgãos. Se você me permite, Alice, isso tudo é treinado. A equipe da CIDOT, ela treina, a equipe da Maria, ela treina os profissionais para
comunicar, não é fácil, né? Existe um protocolo e treinamento constante para aumentar o número de doação. E aí a gente estava falando sobre aquela questão da fila, né? Muita gente ainda acha que pode roubar um órgão e vender, né? Tem aquele mito, acordei numa banheira de gelo e perdi um rim. Existe um mercado paralelo de órgãos que não seja feito pelo Sistema Único de Saúde? Existe, como o caso do Faustão, ele poderia ter comprado um órgão, né? Uma pessoa que é milionária, ela pode? Não, Alice, isso não existe. Isso não existe. No Brasil, isso não existe. A gente confia muito no sistema de transplante do Brasil, ele é um exemplo. Se existe uma coisa no Brasil que funciona, é o sistema de transplante. Ele é muito idôneo, existe uma fila que é controlada pelas centrais estaduais e centrais nacionais. Então, eu trabalho no hospital privado, faço transplante no hospital privado. No momento que eu listo esse paciente, quem controla a fila é ela. Eu não fico sabendo se eu até tenho uma lista dos meus doentes, mas é ela que, quando aparece um órgão, é ela que diz, olha, saiu o órgão especificamente para o seu paciente. E eu posso ter outra equipe também com outros pacientes, mas quem distribui isso é o governo estadual e o governo federal. Mas, Maria, a gente consegue acompanhar essa fila ou está só você vendo a posição ali? Aqui no estado, essa fila ela fica possível de ser vista pela população, por quem está precisando? Como que é? Exatamente. Você pode acompanhar, né, essa fila, os pacientes são listados de acordo com o órgão que ele vai receber. E quem está na fila, né, o receptor, ele recebe um númerozinho chamado RGCT, né, que é a identificação dele. Então, com esse número, ele entra no sistema, né, que é o Sistema Nacional, digita lá e ele vai saber a posição dele, quantas ofertas ele recebeu, né, de órgãos, quantas vezes aquele órgão não foi apropriado para ele. Então, o receptor, o paciente, ele tem total controle sobre a sua colocação na fila. Transparência. Só que tem que deixar bem claro, Alice, que existem critérios clínicos. Nem sempre, óbvio que o paciente que está em primeiro da lista, ele vai receber primeiras ofertas. Mas talvez por discrepância de tamanho, discrepância da qualidade do órgão, ele pode ser recusado para aquele primeiro da lista por alguma questão técnica que a equipe julgou e passar para os próximos. Muitas vezes a gente tenta seguir a lista à risca. O órgão saiu, vai para o primeiro. Mas existem situações esporádicas onde aquele órgão pode ir para o segundo se a equipe julgar que não é o melhor órgão para naquele momento. Mas isso tem que ficar muito bem definido, isso né? Porque, por exemplo, a gente liga para o médico e oferta aquele órgão para aquele paciente. Se o médico, aquele órgão não tinha condições clínicas de ser transplantado naquele paciente, ele fala, olha, eu recuso para esse paciente, isso tudo é feito por documento. E aí a gente aí a gente passa a próxima oferta, aí a gente liga. Pode ser nem que seja para aquela equipe, pode ser para outra. Então, paciente a paciente, eles têm 1 hora para poder recusar essa oferta. E só a partir do momento que ele tem certeza que aquele órgão é para aquele paciente é que, né, a gente coloca transplante sem confirmação. E vamos para os mitos e verdades, porque nós queremos que você não tenha dúvidas ao doar um órgão de um parente ou autorizar a sua própria doação. Queremos saber, Maria, Alberto, um único doador só pode doar um órgão? Isso é mito, né? Um doador pode doar vários órgãos. Então, é uma esperança para várias famílias. Para várias pessoas, isso. E a gente também quer saber, será que os idosos podem doar órgãos? Isso é verdade? Até que idade a gente pode ser doador? Isso é verdade. Não existe uma idade máxima para ser um doador. Para você ter ideia, nos Estados Unidos tem relatado doadores acima de 95, 100 anos que doaram o fígado e o fígado funcionou perfeitamente. É claro que existem outros critérios, a gente chama esse doador de critérios expandidos e a gente, então é um mito, você pode sim doar idosos. Não tem idade para doar. Não tem. Maravilha. E o que a gente quer saber ainda sobre o caso do Faustão, pessoas mais ricas que estão na fila conseguem órgãos primeiro? Alice, isso é ótimo você ter perguntado para a gente esclarecer bem essa questão do Faustão, que até hoje dá muita dúvida. Não é verdade isso, a lista ela é correta, existe uma priorização, como a gente mostrou, falou anteriormente, o que pode acontecer e que a gente sabe
por próprios relatos da mídia e da central, do hospital que realizou esse procedimento no Faustão, é que o órgão, inicialmente, ele era mais compatível em relação ao tamanho e ao peso do paciente, que era o segundo da lista, que era o Fausto Silva. E por isso que ele recebeu o órgão. E ele recebeu, e todo paciente que precisa de um segundo transplante, no caso já falando do transplante do rim, ele ganha priorização. Então, o paciente que já foi transplantado, ele ganha priorização em relação aos outros pacientes, porque a situação dele é mais urgente e mais grave. Porque a gente não só transplanta por ordem da fila, de chegada na fila, a gente também transplanta por ordem de gravidade. E a gente quer saber, Maria, a família do doador não terá custos com a doação, verdade ou mito? Verdade, ela não tem nenhum custo com essa doação. E pessoas sem identificação, elas automaticamente se tornam doadoras, é verdade? Mentira, é um mito, tá? O paciente ele tem que estar identificado. Uma vez que ele não está identificado, ele não pode ser um doador. E após a doação de órgãos, o corpo precisa ser sepultado com um caixão lacrado? Mito. Mito? Mito. O corpo ele é recomposto, né, condignamente dentro da lei, então não vai ter nenhum impacto no velório. A equipe ela entrega o corpo para a família condignamente. Alice, só acrescentando, a cirurgia para remoção dos órgãos para doação é extremamente complexa. É uma cirurgia, é feita em centro cirúrgico, sob todos os cuidados, né, de asepsia, antisepsia. E após a remoção dos órgãos, é obrigação da equipe que removeu os órgãos recompor esse órgão como se fosse uma cirurgia eletiva feita ainda em vida. Então a gente recompõe completamente para, obviamente, dar dignidade a esse doador. E aqui o nosso compromisso é com a saúde pública. Quem quiser ser doador de órgãos vai poder registrar o desejo no site ou no aplicativo do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Isso vai garantir que os parentes e o sistema de saúde tenham conhecimento da decisão. O site é o www.aedo.org.br. Mas vale lembrar, né, que essa é uma manifestação do seu desejo de ser um doador, de deixar aí claro para a sua família. Mas quem vai decidir é a sua família, é ela que vai autorizar a retirada desses órgãos. Então tem que mesmo se cadastrando, né, tendo esse certificado digital, a família ela tem que estar ciente para poder, na hora certa, ela autorizar essa doação. Maravilha. Maria, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e vamos conversar mais sobre esse tema, né, e deixar bem claro o nosso desejo para que a gente possa salvar muitas vidas ainda. Doutor Alberto, muito obrigada. Alice, mais uma vez, obrigado pelo convite, falar desse tema tão apaixonante para nós, né, Maria? E que venham mais doações para a gente poder levar a saúde para quem está esperando nas filas, né? Nós ficamos por aqui, eu deixo você com uma reflexão. Domingo que vem eu te espero no Check-up Saúde. Até lá! Um dia me perguntaram o que uma pessoa que é paliativada sente. E o que eu tenho a dizer para vocês é que você começa a enxergar a vida de outra forma. Você quer dizer para as pessoas que você ama, que os ama. Você se arrepende de não ter aproveitado mais o que você poderia ter feito. Às vezes você deixa de fazer alguma coisa por preguiça, encontrar amigos, um almoço de família. E se você tivesse mais chance, com certeza você faria. Não deixaria de ir. Acho que é isso. Seu olhar muda completamente sobre a vida.